Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Continuando, para fechar Banco Central, algumas dúvidas que podem ocorrer e já ocorreram e já alunos solicitaram para mim nos e-mails ou inbox dizendo o seguinte: professor, o Banco Central vive do quê? Olha, o Banco Central, nós não podemos esquecer que ele não deixa de ser um banco, né? É um banco diferenciado? É um banco especial? Também. É o banco dos bancos. Mas, por ser um banco, ele tem que visar lucro também, tudo bem? E o Banco Central, claro, ele vive em parte de renda, dotações do governo, mas ele também tem as suas operações onde gera lucratividade, tudo bem? Então, olha só, as rendas do Banco Central comuns seriam essas aqui, ó. Renda de operações financeiras e de outras aplicações de seus recursos. Então, ó, o Banco Central possui renda de operações financeiras e de outras aplicações de seus recursos. O dinheiro dos compulsório, o dinheiro depositado pelas instituições financeiras, né, que são os depósitos de livre movimentação, né, estão lá no Banco Central, são aplicados, tudo bem? As reservas que o Banco Central possui também não ficam paradas. Esse recurso vira uma aplicação e, consequentemente, tem rentabilidade, tudo bem? Então, a renda do Banco Central provém de operações financeiras, de outras aplicações de recursos, de operações de câmbio, de compra e venda de ouro e quaisquer outras operações em moeda estrangeira. Também, ó, se o Banco Central faz política cambial, nós já vimos que ele pode comprar e vender moeda estrangeira, né? É claro que o Banco Central vai buscar primeiro regular o mercado de câmbio, porque às vezes o dólar está valendo 4 e ele é obrigado a vender por 3 para regular a economia. Mas teve momentos também que o dólar estava valendo 1 e ele comprou por 2. Só que aí, esse dólar que ele comprou por 2, hoje vale 4, mas ele está vendendo por 3. Então, na verdade, ele tem a sua lucratividade nas operações de compra e venda de dólar. E também operações com ouro. E eventuais, né, algumas rendas eventuais, inclusive aquelas derivadas de multas e de juros de mora aplicados por força do disposto na legislação em vigor. Então, as derivadas de multas, ou seja, o Banco Central ele fiscaliza as instituições financeiras, então ele pode aplicar o quê? Multa. E de juros de mora, né, aplicados por força do disposto na lei em vigor. Assim como o banco tem sua rentabilidade, seus rendimentos, sua renda, ele também pode o quê? Aplicar as suas penalidades. Ou seja, se ele fiscaliza as instituições financeiras, né, e uma das rendas provenientes é a renda de multa, o Banco Central pode, né, aplicar penalidades dentro do mercado financeiro, até para fazer valer a força dele como uma entidade fiscalizatória, tudo bem? Então, as penalidades que podem ser aplicadas pelo Banco Central na sua atividade de fiscalização seriam essas, ó. Primeira penalidade, advertência. Ou seja, advertir é dar um aviso, tudo bem? Por escrito. Olha, você, a partir de semana que vem, você precisa normatizar, né, normalizar as suas operações porque estão fora das regras, tudo bem? Uma advertência. Se a advertência não resolveu e persistiu o erro, multa pecuniária variável, tudo bem? Multa em dinheiro, pecúnio, tudo bem? Dinheiro. Agora, não necessariamente primeiro precisa ser uma advertência e depois a multa. O banco já pode entrar direto penalizando pela medida de multa. Depois, suspensão do exercício de cargos. Suspensão do exercício de cargos. Um diretor lá de uma instituição financeira privada, né? Lembra que o Banco Central, ele determina as regras da posse e do exercício nos cargos de alto escalão para as instituições privadas? Pois é. Então, se ele cria regras e os diretores ou
a diretoria, o presidente, saiu da norma, então suspende o exercício dos cargos, tudo bem? Há uma suspensão aí do exercício de cargos, ele pode suspender. Inabilitação temporária ou permanente. Inabilitação temporária ou permanente para o exercício de cargos de direção na administração ou gerência em instituições financeiras. Então, nós temos uma diferença aqui, né? Qual é? Suspensão e inabilitação. A suspensão, ele vai ficar temporariamente e depois volta. A inabilitação, ele perdeu a credencial para virar um diretor, um presidente, né? De forma temporária ou permanente. Então, inabilitado, ele não pode exercer mais nenhum cargo em nenhuma outra instituição financeira, tudo bem? Ou há necessidade de se reabilitar novamente, né? Fazer novos cursos, novas provas para ocupar o cargo de diretoria. Cassação da autorização de funcionamento das instituições financeiras públicas, exceto as federais, ou privadas. Então, uma outra penalidade que pode ser aplicada pelo Banco Central é a cassação da autorização de funcionamento das instituições financeiras. Olha aqui, se o Banco Central tem a competência para autorizar o funcionamento, ele também terá a competência para cassar o funcionamento, né? Quem tem o mais, tem o menos, né? Se ele pode o mais, que é autorizar o funcionamento, claro que ele pode cassar o funcionamento, tá? Das instituições financeiras. Então, isso aqui agora é uma penalidade para quem? Para a instituição. As anteriores nós vimos as penalidades para as pessoas, diretoria, né? Com exceção da multa. A multa quem paga não é o diretor, quem paga é a instituição financeira. Agora, cassação da autorização de funcionamento das instituições financeiras públicas ou privadas. Tem exceção? Tem. A instituição financeira pública federal, essa ele não pode cassar, né? Porque se ele cassar a autorização da federal, ele está dando um tiro no próprio pé. Ele está falando, ó, o governo não tem condições mais de comandar o país, correto? Uma Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública federal, 100% ações do governo, se o Banco Central cassar o funcionamento de uma Caixa Econômica Federal, o país quebrou, correto? Então, as federais não são possíveis. Claro, as estaduais e municipais, sem dúvida, né? Nós já tivemos aí bancos estaduais que sofreram intervenção do próprio Banco Central. Um deles, na época, era o Banespa, onde teve aí uma intervenção. E também penalidades de detenção e reclusão, tudo bem? Detenção é diferente de reclusão, porque a detenção, a pessoa vai até lá, é detida, né? Responde um processo e sai fora, vai responder em liberdade. A reclusão não, ele responde preso, né? Enquanto não julga o seu processo, tudo bem? São essas as penalidades colocadas pelo Banco Central no sistema financeiro nacional. E para finalizar, nós temos o quê? Algumas nomenclaturas do Banco Central e que costuma também cair em prova, tá? O Banco Central, ele é conhecido como o Banco dos Bancos. Ó, que chique, hein? O Banco dos Bancos. Por quê? Primeiro, porque ele é o banco de todos os bancos. Mas ele é conhecido por esta nomenclatura como sendo o Banco dos Bancos pelos seguintes pontos. Quando ele faz o redesconto, ele está emprestando dinheiro para as instituições financeiras. Então, ele está socorrendo as instituições financeiras, por isso que ele é o Banco dos Bancos. E também, quando ele está cobrando o compulsório, né, porque é obrigatório, né? É uma determinação compulsória obrigatória, tudo bem? Então, ele está fazendo aqui, nessas duas funções, a função do Banco dos Bancos. Como gestor do Sistema Financeiro Nacional, quando ele
aperfeiçoa e fiscaliza o Sistema Financeiro Nacional. Então, ó, aperfeiçoar e fiscalizar o Sistema Financeiro Nacional, ele está agindo como um gestor do sistema financeiro, né? Um exemplo disso é execução dos serviços de meio circulante. Olha, ele não está gerindo o Sistema Financeiro Nacional, colocando moeda no mercado e etc. Como executor da política monetária. Como executor da política monetária, seria os instrumentos clássicos de política monetária. Seria o redesconto, também o compulsório e o open market. Então, quando ele está fazendo uma dessas três funções, ele está agindo como um banco executor da política monetária. E também, claro, né, quando ele está emitindo moeda. E aí, quando ele emite moeda, eu vou nomeá-lo como banco emissor. Por quê? Porque o Banco Central é o único que tem a exclusividade para emitir moeda. Tudo bem? E como banqueiro do governo, ele recebe essa nomenclatura como banqueiro do governo na seguinte função. Quando ele recebe, né, as arrecadações do governo federal, então, ele está bancando, ele é o banqueiro do governo. Quando ele faz empréstimos internos ou externos, então ele está sendo banqueiro do governo, e também posso falar como sendo caixa da União. Ok? Então, ó, como é que cai isso em prova? Ele vai te falar, ó, considera-se o Banco Central como gestor do sistema financeiro. 2 pontos, fazendo tal atividade. Letra B, como aperfeiçoando o Sistema Financeiro Nacional. Letra C, executando o serviço de meio circulante e assim por diante. O Banco Central é conhecido como Banco dos Bancos. Essa nomenclatura é dada quando ele está fazendo o quê? Operações de redesconto, né? Quando ele está emitindo moeda e assim por diante. Então, é dessa forma que caem as questões. E, claro, no final do curso, nós iremos trabalhar algumas das questões, uma boa parte de questões aí, mais de 100 questões comentadas sobre Banco do Brasil, né, o conhecimentos bancários do Banco do Brasil, e questões comentadas de provas de Sesgran-Rio, tudo bem? Porque a banca de 2016 será a Sesgran-Rio novamente. Inclusive, nós comentaremos as provas de 2015. Maravilha? Então, ó, fechamos Banco Central. Nós entraremos, apenas uma introdução agora sobre a próxima aula, e eu vou deixar para a próxima aula para a gente poder falar de cada assunto especificamente, tudo bem? Então, olha só, próxima aula, mas eu só vou dar uma introdução agora, nós falaremos sobre política monetária. Basicamente o quê? Os instrumentos de política monetária. Temos como instrumentos clássicos de política monetária, o compulsório, o open market e o redesconto, tudo bem? Existem outros instrumentos de política monetária? Existem. Não são considerados clássicos, mas um deles é a emissão de moeda. Ora, emitir moeda, eu estou fazendo política monetária. Emitir moeda, eu estou colocando moeda no mercado, eu estou tirando moeda do mercado, né? Emissão de moeda ou recolhimento de moeda da economia. Isso é política monetária, mas ele não está enquadrado dentro dos instrumentos clássicos de política monetária. Então, você vai tomar cuidado de como que essa banca vai perguntar para você, ok?
Se falar instrumentos clássicos, são só os três aqui de baixo. Se falar instrumentos de política monetária, a emissão de moeda ou recolhimento também é um instrumento. E nós temos o quê? Né? O crédito, política de crédito. Né? O crédito também é um instrumento de política monetária. Por quê? Se eu facilito, né, a liberação de crédito, eu, Banco Central, facilito a liberação de crédito, eu estou fazendo uma política monetária expansionista. Se eu restringo o crédito, política monetária contracionista. Agora, o crédito, dependendo de como eu trabalho, dependendo de como é feita a movimentação, ele vai atuar na moeda, na economia, na quantidade, no volume de recursos da economia. Tudo bem? Então, nós temos os principais instrumentos clássicos de política monetária, né? E quando a gente fala política monetária, nós estamos falando de moeda, lembrando que as principais moedas que nós temos é o papel moeda, a moeda metálica, e nós temos a moeda escritural, eletrônica, tudo bem? E nós temos o Banco Central, na verdade, ele vai atuar basicamente no papel moeda e na moeda metálica. Claro, se ele emite moeda, essa moeda é um papel moeda que depois vai ser depositado nos bancos e aí que também vai expandir a moeda escritural. Tudo bem? Então, por hora, eu vou finalizar a aula aqui, mais curtinha, tá ok? Até por conta de você até por conta de começar a explicar compulsório e ter que parar na metade, tudo bem? Na próxima aula, então, a gente finaliza os instrumentos clássicos de política monetária, que são instrumentos, cartas na manga, que o Banco Central tem para a execução da política monetária. Lembrando que a política monetária, o principal objetivo em executar política monetária é fazer com que haja um volume de moeda razoável na economia, satisfatório, né? Porque o volume de moeda vai impactar na inflação ou não. Então, quando o Banco Central faz política monetária, ele está baseando numa seguinte situação: controlar fluxo de moeda para quê? Para ajudá-lo a combater a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Maravilha? Então, pessoal, na próxima aula seguiremos com esse assunto. Lembrando duas coisas. Entra lá no grupo de Facebook Bancários com Pizza. Entre também na fanpage Bancários com Pizza. Dê uma curtida ali para que eu possa divulgar meu trabalho, tudo bem? Em breve eu lançarei o livro de teoria do Banco do Brasil, tá? É um livro que, com toda humildade, está bem bacana, objetivo e completo de informações, tá? Eu pesquisei várias obras no mercado, todas praticamente, vários sites, e procurei condensar todas as informações nesse livro que eu irei lançar em breve pela minha fanpage, tá? O livro Revisaço Banco, questões comentadas, nós ainda estamos estudando a terceira edição de fazer uma forma viável, um preço acessível para que essa obra chegue até vocês e possa abençoar muitas pessoas aí, como nós tivemos a felicidade, a graça de Deus, de ter a possibilidade de ter abençoado muitas pessoas em 2014 e 2015 nas aprovações de banco, tá? Só queria discorrer rapidamente sobre a carreira bancária, né? Em 18 anos eu trabalhei nas principais instituições financeiras do país e nesses 18 anos, o que eu aprendi dentro de um banco foi muito mais do que o que eu ganhei em dinheiro, tá certo? Por quê? Você vai fazer diversos cursos sobre mercado de capitais, mercado financeiro, mercado cambial. Você está apto a conhecer vários segmentos, vários setores do mercado, porque na hora que você vai dar crédito para uma indústria, você tem que saber aquele ramo. Indústria têxtil, por exemplo, você vai saber indústria de borracha. Todas as indústrias que você irá trabalhar para dar crédito, você vai ter que estudar os segmentos, o setor de cada mercado, tá certo? Então, isso é um crescimento em conhecimento muito grande.
Benefícios. Hoje os bancos são muito procurados porque contratam muitos e por conta dos benefícios, né? É um dos concursos onde são chamados muitos aprovados, né? Tivemos algumas exceções, mas na grande maioria chamam-se muito porque é altamente lucrativo, tem rotatividade, o profissional que entra como escriturário cresce rápido, então está sempre abrindo vagas para escriturário. Primeiro, é a possibilidade de carreira, de contratação, de convocação. Segundo, os benefícios que um banco dá, né? Nós temos aí, por exemplo, salário em dia, né? Se o dia 10 cai no domingo, o banco te paga na sexta-feira. Você tem vale-refeição e vale-alimentação junto, isso dá R$ 1.200 aproximadamente. Você tem participação nos lucros, seguro de vida, seguro médico, seguro odontológico, você tem plano de previdência, tem um Vale Cultura de R$ 50 para você ir no cinema com a sua namorada ou com o seu namorado. Claro, cobrança, meta, qualquer empresa tem, tudo bem? Agora, se você entrar dentro do Banco do Brasil com o foco de que lá dentro tem inúmeras oportunidades e você vai batalhar para crescer, eu não tenho dúvida nenhuma. O que você não pode é entrar e já começar a reclamar que é muita cobrança, tem meta, porque qualquer empresa vai ter. E aí, você não vai conseguir trabalhar em nenhuma dessas empresas, tudo bem? Mude o foco, entre no Banco do Brasil, agarre com unhas e dentes. O presidente do Banco do Brasil, ele começou o cargo dele como guarda-mirim, para vocês terem uma ideia, tá ok? Então, eu desejo muita sorte, fiquem com Deus. Na próxima aula, entraremos nos instrumentos de política monetária. Vamos que vamos, galera. Um grande abraço, até mais.